Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi e no vídeo de hoje eu vou estar trabalhando aqui com vocês lançamentos contábeis, tá? Nós vamos fazer a contabilização desses lançamentos através dos razonetes, ok? Razonete nada mais é do que uma representação gráfica do livro Razão, tá certo? Então, quando nós aprendemos contabilidade ou no nosso dia a dia para explicar algum lançamento para alguém, nós utilizamos o razonete, ok? Mas ele é o razão, só que de uma forma gráfica. Além do razonete, nós vamos estar trabalhando também com a ficha Cardex, ou Cardex. Essa ficha ela controla a movimentação dos nossos estoques, tá certo? Então, tudo aquilo que a empresa compra, tudo aquilo que a empresa vende e o que sobra dentro do estoque é registrado nessa ficha, beleza? Feitos os lançamentos, o controle do estoque, nós vamos trabalhar com o balancete de verificação. Costumo dizer que o balancete de verificação é um filtro entre razonete e balanço, tá certo? Então, o balancete ele serve exatamente para a gente filtrar aquilo que foi registrado, aquilo que foi contabilizado, verificar se está tudo ok, e a partir do momento que isso está ok, aí nós vamos para o balanço patrimonial, ok? Depois do balanço patrimonial, tá? Não é o que nós vamos estar trabalhando aqui, nós vamos até o balanço patrimonial. Vem as outras peças contábeis, DRE, fluxo de caixa, mutação do patrimônio, enfim, tá? Mas todas essas peças, elas são derivadas de balanço e DRE. Então, assim, você que está começando agora, ou você que está começando os seus estudos, ou você que está se preparando para o exame de suficiência, né? Não menospreze esse tipo de informação. Por quê? Porque de repente para você é básico demais, tá certo? E a gente quer queimar a etapa. Não. Tenha uma boa base, porque lá na frente isso vai fazer toda a diferença. Beleza? Eu vou seguir aqui um enunciado, tá? Foi um exercício aí que eu criei com alguns lançamentos contábeis e eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Esse enunciado, beleza? Os meus alunos, tá? Que fazem lá o meu curso, vocês já têm esse enunciado lá na apostila, beleza? Mas de qualquer forma vai estar aí na descrição. Então vamos lá. Eu vou lendo aqui o meu e você vai acompanhando aí na descrição. A empresa X, ela atua no ramo de revenda de sapatos, único tipo. Iniciou suas atividades no mês de dezembro de X1 com os seguintes fatos. Então perceba, é uma empresa comercial, ela comercializa sapato e ela trabalha com um único tipo de sapato, beleza? O que isso tem de importância? Né? Primeiro, você sabe que ela é uma empresa comercial, tá certo? E tudo aquilo que acontecer nesse mês de dezembro relacionado a sapato tem a ver com o quê? Com o seu estoque. Beleza? Esse exercício eu não estou trabalhando com toda a carga tributária. Ok? Como eu falei, é um exercício nível básico. Eu estou trabalhando aqui apenas com o ICMS. Então eu vou trabalhar com o ICMS a recuperar e a recolher. Beleza? Quando chegar na contabilização, eu mostro e eu vou deixar também para você um e-card com uma aula que eu falo só do ICMS. Beleza? Então vamos lá, ela começou as atividades em dezembro. E o primeiro dia de lançamento foi o dia 1º de dezembro, onde ocorreu a integralização do capital social no valor de R$600 mil. E como foi integralizado os 600 mil? 500 mil foi em dinheiro e 100 mil foi em imóveis e utensílios. Beleza? Então, interprete o lançamento, tá? Muito importante isso. E nesse lançamento, você precisa encontrar ou identificar a origem de recurso, quer dizer, de onde vem o recurso e onde você aplicou o recurso. Perceba que quando eu falo você, entenda o quê? Empresa. Então você como contador, como contadora, sempre que estiver fazendo um lançamento contábil, no seu dia a dia ou nos seus estudos, interprete como se você fosse a entidade, tá? Isso ajuda muito. Então vamos lá. Dia 1º, os sócios se reuniram, eles,
porque eu, como contador, sou a empresa. Eles se reuniram, decidiram colocar na empresa 600 mil. Como foram colocados esses 600 mil? 500 mil em cash, em dinheiro, e 100 mil em imóveis e utensílios. Beleza? Agora veja, nós como empresa, veio 600 mil de recurso para mim. Primeira coisa, de onde veio os 600 mil? Ou de onde vieram os 600 mil? Qual foi a origem? Poxa, Rogério, vieram dos sócios. Poxa, então quem originou esse recurso foram os sócios. E a gente sabe que toda origem de recurso, toda origem, ela tem uma natureza credora. E toda aplicação, ela tem uma natureza devedora. Ok? Independente da conta contábil. Independente. Perceba, eu não falei que ativo você debita, você acredita, passivo, nada disso. Eu só disse que origem, todas, tem como natureza crédito. As aplicações onde você coloca esses recursos, todas, sem exceção, tem como natureza débito. Beleza? Também, se você ainda não assistiu minha aula de débito e crédito, eu vou deixar o e-card aqui, clica aí e vai lá assistir, tá? Se você ainda tem dificuldade no débito e crédito, eu recomendo que assista essa aula primeiro para depois vir nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. A origem do recurso vieram dos sócios. Então nós vamos abrir aqui o razonete da conta que representa a sociedade, tá certo? Que é o nosso famoso capital social. Entenda o capital social como recursos dos sócios, tá certo? Para nós, empresas, os 600 mil vieram deles. Então, a origem foram os sócios. Origem é sempre credora. Então, eu vou vir aqui na conta capital social e fazer o meu crédito de 600 mil reais. Maravilha? Maravilha. Eu também preciso identificar onde eu, empresa, apliquei esse recurso, onde eu coloquei os 600 mil. Pô, Rogério, dos 600, 500 foram aplicados no caixa. Então, se foram aplicados 500 mil no caixa, perceba, toda aplicação ela é devedora. Então, eu vou fazer um débito no meu caixa de 500 mil. Maravilha. Poxa, 600 para 500 está faltando 100, tá certo? Que é exatamente o quê? A outra aplicação que foram feitas em móveis e utensílios. Então eu vou abrir aqui a conta de móveis e vou contabilizar a aplicação de 100 mil reais em móveis. Toda aplicação ela é devedora. Eu venho aqui, faço um débito de 100 mil. Então perceba, eu sempre que termino um lançamento, eu faço a conferência, tá certo? Eu vejo se está batendo as origens com as respectivas aplicações. Minha origem, 600 mil. Aplicações, 500 no caixa, mais 100 imóveis e utensílios. Então também estão fechando os 600. Maravilha, fechou? Aí sim eu posso ir para o próximo lançamento. Se não bater as minhas origens e aplicações no momento em que você estiver fazendo a contabilização no razonete, minha recomendação, não vá para frente. Fique aqui até identificar o erro. Porque senão, quando você termina o exercício, você vai ter que voltar, tá certo? E o pior, né, quando a gente volta, você não sabe onde estava o erro. E a partir do momento que você já vai dando o confere, a parte, né, lançamento após lançamento, você já sabe, se não fechou origem com a aplicação ali, é ali que está o erro, beleza? Então uma grande dica é essa, porque eu vejo muita gente faz os lançamentos do jeito que tem que fazer, tá? A hora que vai jogar pro balancete, vê que não fecha. Aí fica aquele desespero, nossa, tá dando diferença, tal. Então já vai fazendo aqui, beleza? Vou até ser meio repetitivo nisso aqui no vídeo, mas é para frisar a importância dessa checagem, beleza? Então vamos para o próximo lançamento.
Dia 3, compra a prazo de 1.000 pares de sapato no valor de 200 mil reais. Olha lá, ó. Se eu comprei sapato, eu estou falando do quê? De estoque, porque o enunciado, ele mencionou que nossa empresa é uma empresa que atua no ramo de revenda de sapato. Falou em sapato, é estoque. Então nós compramos 1.000 pares de sapato e vamos pagar para o nosso fornecedor 200 mil reais. Beleza? Então nós realizamos uma compra. Eu vou fazer aqui um parênteses, tá? Para explicar a compra. Maravilha. A nossa compra, ela foi de 200 mil reais. Que eu vou ter que pagar para o meu fornecedor. Beleza? Legal. Nesse exercício, eu coloquei no Sabe-se que item B, sobre as compras e vendas de mercadorias de estoque, há a incidência de 18% de ICMS. Tá? Como eu falei no início do vídeo, nós só estamos trabalhando com ICMS. Então esse Sabe-se que item B é exatamente isso. Olha, toma cuidado, sempre que você tiver compra de sapato e venda de sapato, você tem 18% de ICMS. Beleza? Então vamos lá, estamos falando da compra. Você foi e negociou com o seu fornecedor 200 mil de sapato. Maravilha. Quando o seu fornecedor emitiu essa nota fiscal aqui, ó, ele tem que destacar 18% desse ICMS. Então 18% desse ICMS vai dar um valor aqui de 36 mil. Beleza? Então 36 mil é ICMS. Beleza? Então veja, na nota fiscal, o total da nota, 200 mil. E lá no meio da nota tem um campo dizendo o seguinte: olha, essa operação tem 18% de alíquota de ICMS, que dá um total de 36 mil reais. E logo do lado aqui está escrito assim na nota fiscal, tá? Esse valor já está incluso no valor da nota. O que isso significa? Que dentro dos 200, os 36 já estão embutidos. Beleza? Aí você me pergunta, Rogério, então por que você está fazendo o cálculo aqui separado, tá? De ICMS? Passando um helicóptero aqui, mas já foi. Então vamos lá. Por que você está fazendo esse destaque do ICMS? Porque aqui é a jogada do ICMS a recuperar, tá? Sempre que eu compro e pago ICMS, eu tenho o direito de pegar esse ICMS que eu paguei na compra e abater no dia que eu vender. Beleza? Porque o governo entende o seguinte: você comprou o sapato, esse sapato ficou no seu estoque. O dia que seu cliente vier e comprar esse sapato, é o mesmo sapato que você está entregando para o seu cliente. Então não é justo eu, governo, te cobrar na compra e te cobrar ainda na venda. Tá? Então o que eu, governo, faço? Eu te cobro na compra e o dia que você vender, eu vou deixar você abater o ICMS que você já pagou na compra. Beleza? Então quando nós compramos, esse ICMS é um direito que nós temos, nós, empresa, tá? Então isso aqui é um direito que você tem do quê? De abater, de compensar o dia que você vender. Beleza? O pessoal do departamento fiscal, ele dá o tratamento para esse ICMS de crédito de ICMS. Eu tenho um crédito de ICMS. Beleza? Nós, da área contábil, nós chamamos esse ICMS do quê? De um direito de compensar lá na frente. Ou, isso é um ICMS que eu posso recuperar o dia que eu vender. Então a gente dá o nome para essa conta de ICMS a recuperar. Beleza? Então não esqueça, eu recupero quando compro. Beleza? E quando eu vendo, eu tenho que recolher aos cofres públicos. Eu tenho que pagar aos cofres públicos. Então quando eu compro, eu recupero. Quando eu vendo, eu recolho. Beleza? Maravilha. Então, dessa nota de 200 mil reais, nós já identificamos que 36 é ICMS. Beleza?
E a diferença dos 200 para os 36, então eu vou colocar aqui, ó, dos 200 mil, que é a NF, nota fiscal, a gente já sabe que 36 é ICMS. E a diferença aqui? De 164. Isso aqui é sapato. Isso aqui, na verdade, é o custo do sapato. Rogério, mas eu vou pagar 200 pila para o fornecedor. Como que meu custo é 164? Porque dentro das 200, você tem 36, que é um direito. É o ICMS. Beleza? Maravilha. Então, essa continha aqui, entendida. Maravilha. Se eu estou falando de estoque, automaticamente eu tenho que controlar esse estoque, que é nessa ficha Cardex, tá? Eu coloquei o layout aqui, que eu mais utilizo. Você, de repente, vai se deparar com outro tipo de layout, não tem problema. O funcionamento aqui dentro tem que ser o mesmo, tá certo? Só vai mudar a carona. Olha a cara da ficha que eu uso. Eu coloco uma coluna de data, para eu saber o que aconteceu no meu estoque, né, por ordem cronológica. Eu tenho um grande grupo aqui chamado de entradas. Aqui eu dou entrada no meu estoque. Então significa que sempre que eu comprar, eu vou trabalhar nesse grupo entradas. Dentro do grupo entradas, eu vou controlar meu estoque em quantidade, quantos sapatos eu comprei, qual é o custo unitário de cada sapato e o custo total dessa compra. Perfeito? Então estamos ali com o grupo de entradas. Também tem o grupo de saídas, que é quando eu vendo o sapato. Eu também vou controlar da mesma forma que as entradas. Quantidade, custo unitário e custo total. Beleza? E o meu último grupo é o saldo. É quanto sobrou dessa entrada e saída, né? Quanto sobra? Também controlo em quantidade, em custo unitário e custo total. Beleza? Então são 3 grandes grupos. Entrou, saiu, sobrou. E dentro de cada grupo eu controlo quantidade, custo unitário e custo total. Perfeito? Então vamos registrar aqui essa primeira compra que ocorreu no dia 3. Então eu venho na minha ficha, tá? Vou fazer primeiro o controle do estoque. Existe alguma ordem, Rogério? Não. Você pode controlar o estoque simultâneo com o razonete. Beleza? Eu vou primeiro controlar aqui o estoque. Então, dia 3 do 12. Eu comprei estoque, então eu vou trabalhar no grupo de entradas. Quantos pares de sapato eu comprei? Vamos ver no anunciado. 1000 pares de sapato. Então eu venho aqui na quantidade, ó. 1000 pares. Beleza? Qual foi o custo total desses 1000 pares de sapato? Aqui que você tem que ficar ligado. Eu não posso jogar os 200 mil, porque o 200 mil tem ICMS lá dentro. Ah, Rogério, então é por isso que você fez toda essa continha aqui, para saber exatamente quanto de sapato você tem. E é exatamente esse 164, ó, sapato, que é o custo. Quanto custou? Então eu vou vir aqui, ó, colocar o custo total desses 1000 pares de sapato foi 164 mil reais. Beleza? Qual o custo de cada par de sapato? É só você dividir os 164 mil por 1000. Então veja, cada par de sapato custou para a gente, ó, 164 reais. Percebe que você começa a controlar o seu estoque em termos de quantidade, você sabe quantos pares tem no seu estoque e você sabe quanto vale os seus 1000 pares. Beleza? Como nesse dia 3 não aconteceu mais nada, eu venho aqui, ó, saída não teve no dia 3 e começo a informar o saldo. Poxa, eu não tinha nada. Como eu comprei sapato, vou colocar que eu comprei 1000 pares, só estou repetindo essa linha da compra. Ó. Cada sapato tem um custo de 164 reais, beleza? Que me dá um custo total de 164 mil reais. Beleza? Fichinha controladinha. Agora nós vamos contabilizar isso. Beleza? Então vamos lá. Ó. Abrir aqui uma conta. Eu vou dar uma apagadinha aqui na lousa. Tá? Então eu vou apagar aqui essa continha que eu fiz.
você tem a vantagem de pausar o vídeo aí para dar uma recapitulada, tá bom? Então vamos lá. Como a gente já tem os valores tudo separadinho, segregado, fica fácil a gente contabilizar isso aí, ó. Então lembra, primeiro, de onde vieram os sapatos? Quem originou o sapato pra gente? Poxa, Rogério, se a compra foi a prazo, quem originou o sapato pra gente foi o fornecedor. Então você vai abrir aqui a conta de fornecedor, tá certo? Ele foi o cara que originou o recurso, ele que confiou na nossa empresa e colocou 1000 pares de sapato aí e não pegou R$1. Ele vai pegar daqui um tempo, sei lá, 30 dias a gente paga o cara, beleza? Um parênteses que eu quero fazer na conta de fornecedor. Você somente utiliza a conta fornecedor para compra de estoque a prazo. Somente utilize a conta fornecedor para compra de estoque a prazo. Rogério, mas eu posso comprar outras coisas a prazo. Ok, você vai criar uma conta para essas compras a prazo, mas que não seja fornecedor. Beleza? Então, por exemplo, se você comprar um veículo para sua empresa, tá? E financiar esse veículo, você vai criar uma conta de financiamento de veículo e não fornecedor. Fornecedor é só para estoque, ok? Aí de repente você está se perguntando aí, mas por quê? Né? Fornecedor, o cara que vendeu o carro não é um fornecedor de veículos? Sim, ele te forneceu veículos, mas nós interpretamos fornecedor aquela empresa ou aquela pessoa que fornece para a gente o produto, né, ou a mercadoria que faz parte da nossa atividade fim. A nossa atividade fim aqui qual é? É vender sapato e não vender carro, beleza? Outro exemplo, você poderia ter comprado um computador a prazo para colocar lá no escritório, tá certo? Você não vai colocar esse computador a prazo na conta de fornecedor, você vai abrir uma conta para representar essa origem. Sei lá, computadores a pagar, contas a pagar, mas nunca fornecedor. E por quê? Porque quando você estiver estudando lá na frente, contabilidade gerencial, por exemplo, tá certo? Ou quando você lá na frente estiver estudando análise das demonstrações contábeis, se você colocar tudo que você compra a prazo nessa conta, essas disciplinas, a gente trabalha muito com alguns indicadores. Você vai acabar distorcendo esses indicadores. Você vai acabar demonstrando indicadores que não representam a verdade na sua empresa. Tá certo? Imagine você colocar a compra, sei lá, de um maquinário muito caro em fornecedor e você não é uma empresa que compra e vende máquina, você compra e vende sapato. Poxa, vai distorcer totalmente. Então lá na frente, quando você estiver estudando essas disciplinas, tá certo? É que você vai perceber o benefício que você vai ter em contabilizar estoque em fornecedor, somente estoque em fornecedor, tá certo? Muitas vezes a gente aprende, joga tudo em fornecedor no começo do curso. Quando você estiver lá no sexto, sétimo período, a hora que você estiver vendo essas disciplinas, é muito mais difícil você ter que desfazer, vamos chamar assim, um cacuete que você pegou lá no começo do curso. Então eu já começo mostrando para o pessoal do básico que é assim que funciona. Porque quando ele chegar no avançado, o cara vai se ligar, ele fala, eu já estou trabalhando com umas contas já meio que ajeitadas para calcular os meus indicadores. Beleza? Então a origem dessa compra de sapato foi fornecedor. E lembra, toda origem tem natureza credora. Então eu vou vir aqui e contabilizar. Quanto ele originou de recurso? 200 mil. É o valor da nota, porque o dia que vencer essa nota, você vai ter que pagar para o seu fornecedor. E quanto você vai pagar para o cara? 200 mil, tá certo? O fornecedor, a hora que receber os 200 mil da sua mão, antes de ele colocar isso no bolso dele, ele vai ter que separar 32 mil, né? Não, 36 mil, que foi o ICMS, e pagar para o governo. Ele vai botar no bolso dele os 164. Mas nós vamos pagar para ele o quê?
os 200, tá? Nesse caso, ele é o responsável por repassar aqueles 36 mil para o governo, tá? Então tá aqui, valor cheio da nota. Onde nós aplicamos esses 200 mil? Poxa, Rogério, nós aplicamos uma parte no estoque, não é verdade? Quanto dos 200 foi para o estoque? Os 200 menos o ICMS. Tá aqui, ó, os 164 mil. Então nós aplicamos 164 mil no estoque. E toda aplicação ela é devedora. Então eu vou vir aqui fazer um débito, ó, 164. Poxa, tive uma origem de 200 e uma aplicação de 164, está faltando 36 mil de aplicação. Pô, 36 mil é o nosso ICMS. Então você vai vir aqui no seu ICMS. E que ICMS é esse? Recuperar. É o direito que a gente tem. Vou colocar aqui, direito. Tá certo? Qual é o valor dessa aplicação? 36 mil. Maravilha. Faz a checada, tá? Ou a checagem, ou o bate. Faz o bate. Vê se o total de origem fecha com o total de aplicações. E fecha, né? 200 de origem, 164 de aplicação com 36 de aplicação, totaliza os 200. Tranquilo? Então veja, compra dá esse trabalhinho. Você precisa separar o ICMS. Tranquilo? No caso do comércio, quando compra de comércio. Comércio compra de indústria, você vai ter o IPI, aí tem uma outra tratativa, beleza? Maravilha. Então tá aqui a compra. Próximo lançamento. Próximo lançamento ocorreu no dia 5/12. Abertura de uma conta corrente, onde foi efetuado um depósito no valor de 390 mil. Então isso significa o quê? Que a nossa empresa pegou dinheiro, foi até um banco, abriu uma conta corrente e efetuou um depósito. Quem originou recurso para a gente fazer o depósito? Poxa, Rogério, nós pegamos do caixa. Então o caixa foi origem. E toda a origem ela é credora. Então eu vou vir aqui no meu caixa e fazer um lançamento a crédito, porque ele originou recurso em 390 mil. Perceba, a gente não fica decorando se o ativo aumenta, se diminui, se você debita ou acredita. Não, você interpretou que o caixa originou. E onde nós aplicamos esses 390 mil? No banco. Então você vai abrir aqui o quê? Uma conta banco. Bancos, conta movimento, bancos, conta corrente, enfim. E a aplicação desse recurso foi nessa conta. Lembrando, toda aplicação ela é devedora. Então nós vamos vir aqui em banco e fazer um débito de 390. Porque nesse caso, ele foi a aplicação de recurso. Faz a checagem. Fechou origem com a aplicação? Se fechar, vai para o próximo. Então tá aqui, ó. Origem 390 do caixa, aplicação 390 em bancos. Beleza? Feito isso, próximo lançamento, que foi no dia 6/12. 6/12 nós tivemos mais uma compra de estoque. Perceba o enunciado. Compra à vista de 2.000 pares de sapato por 400 mil, conforme cheque 001. Beleza? Então foi uma compra, só que dessa vez foi à vista e nós pagamos com cheque. Então vamos contabilizar. Se eu estou falando de estoque, automaticamente eu vou mexer com esse cara aqui, ficha Cardens. Então vamos lá, dia 6/12. 6/12, nós compramos 2.000 pares de sapato, ok? E pagamos à vista o valor de 400 mil reais. Cuidado, cuidado, não vá colocar os 400 mil aqui na ficha. Por quê? Lembra da jogada do ICM? Então vem aqui comigo, ó. Nós compramos 400 mil reais, que é a nota fiscal do nosso fornecedor. E conforme o enunciado do exercício, nós temos 18% do ICMS. Beleza?
Isso significa que se a gente calcular 18% de 400 mil, nós vamos chegar em 72 mil reais. Esse é o valor do ICMS. Maravilha? Então, dos 400 mil menos os 72, quanto é que sobra de sapato para a gente? 328 mil reais. Esse cara é sapato, esse cara é custo. Beleza? Então aqui, ó, ficha cards. 2 mil pares de sapato a um custo total de 328 mil. Quanto custou cada par nessa segunda compra? É pegar os 328 e dividir por 2 mil. Então vamos lá, 328 dividir por 2 mil. R$ 164 reais. Ô Rogério, é o mesmo valor que nós pagamos na primeira compra. Isso não tem problema, tá? De repente o preço está estabilizado, você está comprando por 164. Ele poderia ter aumentado? Poderia. Poderia ter diminuído? Poderia, tá? Nesse caso, ele está estável. Beleza? Mexeu no Cardex, atualiza o saldo. Então veja, no dia 6 só tivemos essa compra, então vendas deixa quieto. Agora a jogada do saldo, tá? Essa é uma ficha que nós vamos controlar através da média ponderada. É o sabe-se que item A. Pode ver aí, ó. A empresa controla o estoque através da ficha Cardex média ponderada. Então a jogadinha da média está aqui, ó. Você tinha 1.000 pares, ok? Você comprou mais 2 mil. Quanto você tem hoje, no final do dia 6? Eu tenho 3 mil pares. 1.000 com as 2 mil. Beleza? O nosso estoque estava valendo 164 mil. Como você comprou mais 328 mil, o nosso estoque está valendo 492 mil. Beleza? Perceba que a coluna do saldo eu trabalhei primeiro com quantidade, totalizando, e com custo total, totalizando. Agora vem a jogada da média. Qual foi o meu custo médio? É só pegar o custo total e dividir pela quantidade total. Se você pegar o 492 e dividir por 3 mil, 164. Beleza? É mais ou menos o seguinte. Vocês vão jantar fora com os amigos. Chega o total da conta. Vê quantas pessoas estavam no jantar. Divide a conta por cabeça, você sabe quanto cada um vai pagar. Tá? Então, a linha de raciocínio na média é essa. Soma o total em dinheiro com o total em quantidade. Total em dinheiro dividido pela quantidade, você sabe qual é o seu custo unitário médio. Beleza? Então, funciona assim. Outro ponto. Se você não teve mudança no valor da compra, o seu custo médio não pode mudar também. Beleza? O médio poderia ter mudado, Rogério? Com certeza, se o valor das suas compras também tivesse sofrido alteração. Perfeito? Maravilha. Então, feito isso, agora vamos contabilizar. Essa compra ela foi paga com cheque. Isso significa que quem originou recurso para a gente foi banco. Beleza? Toda origem ela é credora. Então eu vou vir aqui no meu banco e fazer um crédito de 400 mil, que foi o valor total da compra. Beleza? Desses 400 mil, nós aplicamos 328 no estoque. Tanto é que foi para a ficha controle de estoque. Então você vem aqui na conta de estoque e faz a aplicação de 328 mil. Lembrando que toda aplicação ela tem natureza devedora. Debitamos estoque. Poxa, a minha aplicação não está fechando com bancos, que foi minha origem. Não está fechando em quanto? Em 72 mil. Que é exatamente o quê? O nosso direito de recuperar esse ICMS que nós pagamos aqui nos 400. Então eu venho aqui e faço a aplicação de 72 mil. Agora sim,
2 aplicações que perfazem 400 mil. E está aqui a origem. Beleza? Então essa é a contabilização da compra à vista. Perceba que em relação à compra a prazo, o que mudou? A prazo, a origem foi fornecedor. À vista, a origem foi bancos. Belezinha? Rogério, mas como que você emitiu um cheque de 400? Aqui é um parênteses, tá? De 400, se você tinha 390, tá? Na conta bancos, isso é possível. E significa o seguinte, o banco cobriu o seu cheque. É meio que aquilo, você mandou um borrachudo de 400 e você sabia que tinha 390. Então o banco, ele cobriu o teu cheque, tá? Essa cobertura, geralmente, ela é dada porque você tem um limite de cheque especial. Automaticamente isso vai desencadear juros por você estar usando isso daí. Exceto aqueles bancos que te dão 10 dias sem juros no cheque especial, tá? Então você está utilizando recurso do banco. Isso é normal. O que não poderia ter acontecido se você tivesse pago em dinheiro, né? Imagine se seu caixa tem 390, como é que você vai tirar 400 em dinheiro, tá? Conta caixa é igual a carteira da gente. Ou tem nota de dinheiro, ou no máximo não tem nada. Não tem como ter menos dinheiro. Beleza? Nossa, Rogério, isso é óbvio, né? Como é que eu vou tirar menos dinheiro? Ok, e é óbvio, né? Mas eu já vi muita contabilidade com caixa negativo, né? Com caixa credor. Significa o quê? Poxa, tem menos dinheiro naquele caixa, tá certo? Eu canso de ver isso no meu dia a dia, infelizmente, tá certo? Principalmente quando a gente pega contabilidade de terceiros para estar fazendo, tá? Então você, eu tenho certeza que não vai fazer isso aí, beleza? Então tá aí o lançamento de compra à vista. Próximo lançamento foi no dia 10/12. Perceba, compra de veículos no valor de 80 mil a prazo. Então perceba, veículo, nós vamos usar na nossa operação, vamos usar para apoiar a nossa operação. De repente esses veículos servem para fazer as entregas dos sapatos, mas a nossa operação, nossa principal atividade é o quê? Compra e venda de sapato. Logo, esse veículo não tem nada a ver com o meu estoque, tá? Ele é um imobilizado, um ativo imobilizado, beleza? Então eu vou abrir aí uma conta chamada veículos. Quem originou para a nossa empresa esses veículos? Nós pagamos? Não, a compra foi a prazo. Então nós financiamos esses veículos? Sim, alguém financiou, alguém me entregou o carro e eu vou pagar parcelas, né? Ou vou pagar tudo, só que daqui a um período, não importa como eu vou pagar. O que importa é que eu não paguei agora que eu trouxe os carros para a empresa. Pô, então eu tenho uma dívida. Aqui que eu falo, não usa a conta fornecedor. Não usa. Fornecedor é só para sapato. Então eu vou abrir uma conta do quê? De financiamento de veículos. Para mostrar que eu tenho essa dívida. Ó. Financiamento de veículos. Foi essa conta que originou o recurso. Que recurso? Veículos. Toda a origem ela é credora. Então eu vou vir aqui fazer um crédito de 80 mil, que foi o valor desses carros, e vou aplicar os 80 mil na conta veículos. Total de origem, fechou com a aplicação? Fechou. Então eu posso ir para o próximo lançamento? Posso ir para o próximo lançamento. Se nesse momento acabasse, você tivesse que fechar um balancete, um balanço, ia bater? Com certeza. Porque todos os lançamentos nós estamos respeitando origens e aplicações. Beleza? Então vamos para o próximo. Dia 12. Venda de 500 pares de sapato à vista no valor de 300 mil reais. Então agora chegou a nossa vez de vender sapato. Tranquilo? Eu vou fazer aqui mais um parênteses para explicar a contabilização da venda. Tá? Então a contabilização é um pouco trabalhosa e a gente vê muito aluno aí, muita gente, principalmente no começo, se atrapalhar um pouco com essa contabilização. Então eu vou mostrar aqui uma linha de raciocínio que de repente te ajuda a entender
como que contabiliza aí a venda, tá bom? Então vamos lá. Ó. Quando eu estiver falando de venda do meu estoque, tem que imaginar o seguinte: a operação venda, ela ocorre em 3 fases, tá certo? A primeira fase, eu vou reconhecer a receita. Eu vou reconhecer o meu faturamento, beleza? O segundo momento da minha venda, eu tenho que dar baixa do estoque. Eu tenho que tirar da minha prateleira, eu tenho que tirar do meu estoque o produto, a mercadoria que eu estou vendendo. Beleza? E em terceiro, nós vamos reconhecer os impostos. Então, basicamente, quando a gente contabiliza uma venda, você tem que respeitar essa linha de raciocínio. Primeiro, reconheço a minha receita, que é o faturamento, por quanto eu vendi. 2, eu dou baixa no meu estoque, porque se eu vendi, eu tenho que tirar a mercadoria da minha empresa e entregar para o meu cliente. E quando eu faço isso, eu tenho que saber quanto custou para a minha empresa esse sapato que eu estou vendendo. E terceiro momento, eu reconheço os impostos, porque esse sapato, junto com a nota fiscal, vai sair da minha loja, tá certo? E vai transitar pelas ruas. Então eu tenho o quê? O imposto sobre a circulação dessa mercadoria. Beleza? Então é só você lembrar dessas 3 etapas. Eu sempre mostro em caso de emergência, né? O que é isso? Poxa, não lembro, eu sei que tem 3 etapas, mas não lembro a sequência, tá? Vou contar uma historinha aqui que de repente vai te ajudar caso você esqueça das 3 etapas. Por isso que eu falo, em caso de emergência, quebre o vidro e puxa a alavanca, tá? É exatamente essa alavanca. Imagine quando você vai comprar alguma coisa numa loja e essa loja está te vendendo. Você concorda que a loja emite uma nota fiscal? Pô, é verdade, Rogério. Emitiu a nota fiscal, reconheceu a receita. Aí, a menina que emitiu a nota fiscal, ela pede para o rapaz do estoque separar a sua mercadoria. Olha, João, pega lá o par de sapato número 39, modelo X, para o cliente, senhor Rogério. Maravilha. O rapaz vai até o estoque, pega a caixa de sapato e traz até você, cliente. Segundo momento, ele está dando baixa no estoque. Você experimenta, gostou, ok? Botou na sacolinha. Nota fiscal, sapato, e você sai andando na rua com essa sacolinha e o sapato, essa mercadoria está circulando pelas ruas aí do seu estado. Então nós temos o quê? Terceiro momento, que é reconhecer os impostos, tá? Então no caso de emergência, esquecer os 3 momentos, é só lembrar da operação compra e venda. O que acontece quando você vai comprar? Tá certo? Se você está indo comprar, alguém está te vendendo. Observe a operação venda. Tranquilo? Então vamos agora contabilizar isso aí, ó. Primeira etapa, reconhecer a receita. Emissão da nota fiscal. Nós vendemos por quanto os 500 pares de sapato? 300 mil. Então eu vou abrir aqui minha conta de receita de vendas. Beleza? Receita de vendas. Foi a receita, foi o faturamento que trouxe o recurso para dentro da empresa, que trouxe o dinheiro? Com certeza, Rogério. É a principal fonte de recurso, é a nossa receita de venda, é o nosso faturamento. Então, nós já sabemos que toda origem, de onde vem o recurso, nós fazemos o quê? Um crédito. Então, eu vou fazer um crédito na minha receita de 300 mil, que foi o valor do faturamento. Beleza? Onde foram aplicados os 300 mil? Poxa, se a venda foi à vista, automaticamente o nosso cliente colocou isso no nosso banco. Fez um TED, fez uma transferência, enfim, fez um depósito. Então tá aqui, ó, 300 mil em banco. Beleza? Rogério, eu poderia ter jogado esses 300 mil no caixa? Poderia.
tá? Principalmente porque no enunciado não especifiquei se foi o recebimento no caixa ou no banco, tá? Poderia. Então, se você considerou no caixa, não tem problema nenhum. Vai dar diferença do seu saldo de caixa para o meu. Só isso, mas não significa que está errado, tá? Mas presta atenção no seguinte. Se você fizesse a contabilização no caixa, significaria que o seu cliente ele pegou uma mala de 300 mil reais em dinheiro e levou até a tua empresa, em espécie. Aí eu te pergunto, é comum isso acontecer? Né? Alguém andar com mala de 300 mil reais de dinheiro? Né? Aí de repente você fala, 300 mil não, de 500 tem um monte de gente andando. Né? Mas enfim, é difícil alguém fazer uma transação comercial, né, lícita e sair com esse monte de dinheiro. Então a gente faz uma TED, uma transferência, enfim, tá? Então tá aqui, primeira etapa, reconhecer a receita. Segunda, baixa de estoque. Se eu falei em estoque, automaticamente eu tenho que ir na minha ficha, tá certo? Dica que eu dou sempre para os meus alunos. Nessa segunda etapa, que você vai baixar o estoque, apura primeiro o custo dessas peças que você vendeu. Então vá para a ficha Cardex e depois venha para o Razonete. Então na venda, primeiro Cardex e depois Razonete. Tá certo? Então vamos lá. A venda foi no dia 12. 12/12. Se foi venda, esse grupo de entrada eu não vou nem mexer. Porque aqui a gente sabe que é compra. Então não comprei nada no dia 12. Dia 12 eu vendi. Vendi o quê? 500 pares. Aqui, ó. 500 pares eu vendi. Saída. Tá certo? Agora vem o cuidado, o MOR. Tá certo? Quanto custou pra gente, empresa, para nós, os 500 pares de sapato vendidos? Quanto custou? Tá? Você vai pegar sempre o último custo médio que você tem. Aqui, ó. Nosso último custo, né, 164. Então você vai vir aqui e fazer o seguinte, ó. 164. Cada um. Qual foi o custo total dessa venda? 500 pares vezes 164. Então vamos fazer a conta aí, ó. 164 vezes 500 pares. 82 mil reais. Beleza? Por isso que eu frisei. Sempre pegue o último custo médio que você tem. Veja, custou para a nossa empresa 82 mil reais uma coisa que nós vendemos por 300 mil. E por que eu estou enfatizando isso? Porque é muito comum o aluno chegar no momento da venda e vir aqui, ó, e colocar 300 mil, que é o valor da venda, e não tem nada a ver. Se você está trabalhando com a ficha de estoque, você está trabalhando com custo. 300 é por quanto eu vendi. Lá dentro tem imposto, lá dentro tem lucro, lá dentro tem margem, tá certo? Custo você pega na ficha Cardex. Tranquilo? Então, muito cuidado aí, ó. Maravilha. Fez o lançamento na Cardex, atualiza o saldo. Atualiza, tá? Não vai embora deixando essas lacunas aqui. Já preenche a danada. Então a gente tinha 3 mil. Se eu vendi 500, nós ficamos com 2.500 pares. Beleza? A gente tinha aqui 492 mil reais. Nós estamos tirando do estoque 82 mil reais. Então sobraram aqui, ó, 410 mil reais. Beleza? Veja que eu trabalhei com quantidade total e custo total. Agora eu calculo a média. 410 mil dividido por 2.500 pares, nós vamos ter 164. Beleza? Outra dica importante. Depois que a gente faz uma venda, uma baixa no estoque, o nosso custo médio unitário não pode sofrer mudança em relação ao anterior. Veja que depois da venda, o nosso custo médio ficou em 164. Ele não mudou em relação ao anterior. E não pode mudar. Se mudar, é porque fez coisa errada.
e eu já vou dar a letra para você do que está errado. Muito provavelmente você pode ter lançado aqui o valor da venda e não de quanto foi o custo. Beleza? Na compra, lembra? Pode mudar. Você pode comprar mais caro ou mais barato. Mas a partir do momento que você dá baixa no seu estoque, esse custo não pode mudar em relação ao anterior. Porque você está dando baixa pelo mesmo custo que você tinha. Então ele não sofreu alteração. Beleza? Então fica a dica aí, ó. Então contabilizamos aqui a nossa ficha CARDEX, agora vamos contabilizar nos razonetes. Beleza? Maravilha. Quem foi a origem do recurso? Quem originou o recurso para a gente entregar para o cliente? Poxa, Rogério, foi o estoque. Então, origem, sempre credor. Qual foi o valor da origem? 82 mil, que é o valor de custo. E onde nós aplicamos esse recurso? Aplicamos uma conta chamada CMV. Custo da mercadoria vendida. Tá? Custo é sempre onde eu aplico o meu recurso. Por isso que a gente escuta muito no dia a dia. Eu preciso reduzir meus custos. Eu tenho que aplicar menos nos custos. Porque a diferença da minha origem para essa aplicação vai ser o meu lucro. Beleza? Então, quanto nós aplicamos no CMV? 82 mil. Beleza? Ó, você consegue sentir cheiro de lucro. Você vendeu por 300 mil, algo que custou 82. Fechou? Então nós fizemos aqui a segunda etapa da venda. E vamos finalizar com os impostos. Repito, nós só estamos trabalhando com ICMS. Então nós vamos calcular 18% sobre quem? Sobre o valor da nossa nota fiscal. Então sobre os 300 mil, nós vamos calcular 18%. Então 300 mil, 18%, nós vamos ter um ICMS aí de 54 mil. Beleza? Aí eu te pergunto, esse ICMS você pagou? Não, vou pagar no mês seguinte, tá? Geralmente é assim, você vende no mês, apura os impostos e esse imposto desse mês você paga no mês seguinte. Então nós vamos apurar em dezembro os impostos e esse imposto de dezembro nós pagamos em janeiro, tá? A grosso modo. Então tá lá, ó. Se nós não pagamos, alguém originou o recurso para a gente, porque o recurso ficou no nosso caixa, ficou no nosso banco, tá? Nós não desembolsamos. Então quem gerou isso? Foi o próprio governo. O governo disse o seguinte, você não precisa me pagar em dezembro aquilo que você vendeu em dezembro, você me paga em janeiro. Então ele está te dando uma colher de chá em termos de caixa, tá certo? Então quem originou? Foi o governo. Então vamos lá, ó. Então eu vou registrar aqui o ICMS que eu tenho que pagar para esse governo, que tem o nome técnico de ICMS a recolher. Recolher aos cofres públicos, então é uma obrigação. Na compra, o recuperar é direito, recolher é obrigação. Então qual foi essa origem? Os 54 mil. E origem é sempre credora. Maravilha. E esse ICMS, onde nós aplicamos? Aí eu te pergunto, imposto que você paga aumenta ou diminui seu lucro? Pô, Rogério, imposto sempre diminui. Então você vai criar uma conta chamada impostos sobre vendas. É uma conta de despesa, tá? É uma conta que diminui o resultado da nossa empresa. Então nós aplicamos nessa conta impostos sobre vendas. Quanto? Os 54 mil. Aplicamos. Toda aplicação ela é devedora. Então você vem aqui e faz um débito de 54 mil. Beleza? 6.3. Desculpa, 6.2. Fechou? Veja que em momento algum aqui, gente, eu falei para você se a conta era de ativo, de passivo, de resultado. O que nós trabalhamos até esse momento foi se a conta é uma conta de origem ou se é uma conta de aplicação. E o débito e crédito fica muito mais simples, tá? Porque se a gente começa a decorar muita conta,
no sentido de, poxa, se a conta caixa aumenta, eu tenho que debitar, se a conta caixa diminui, eu tenho que creditar, a gente pode se perder e fazer a lambança, tá? Então foca sempre que você estiver fazendo uma contabilização, qual é a origem e onde esse recurso foi aplicado, beleza? Maravilha. Então nós fechamos aí a venda que ocorreu no dia 12. Vamos para o dia 20, ó. Dia 20, outra venda. Maravilha. Então a gente já sabe os passos da venda. Vamos interpretar essa venda do dia 20. Vendemos 1.000 pares de sapatos por 650 mil. Maravilha. Então você já sabe, 650 foi minha venda. Esses 650 mil, nós recebemos 50% através de uma transferência bancária. Então você para e pensa, opa, nesse momento, metade dos 650 já entrou na minha conta corrente, porque foi feita uma transferência bancária. E os outros 50% nós vamos receber a prazo, tá? Então foi uma venda que você recebeu metade à vista e metade a prazo. Maravilha. Seguiu o fluxo. Continua o mesmo caminho, reconhece a receita, baixa o estoque, reconhece os impostos. Primeira etapa, reconhecer a receita. Origem, receita de vendas, principal fonte de recurso. Venho na minha conta de receita e faço um crédito, porque toda origem ela é credora, de 650 mil. Maravilha. Os 650 mil foram aplicados, foram colocados aonde? Poxa, Rogério, metade foi para o meu banco e metade eu vou receber. Então nós temos duas aplicações. Então tá aqui, ó. O que foi para o meu banco, essa aplicação, e toda aplicação é devedora, 325 mil, que é metade dos 650. Registrada a aplicação. Tem mais aplicação, que é o nosso contas a receber, ou duplicatas a receber, ou clientes, tá? O nome que você quiser dar. Eu vou dar o nome aqui de cliente. Clientes, que é o meu contas a receber. Quanto eu apliquei em clientes? 325 mil. Lançamento 7. Faço a conferência. 650 de origem contra duas aplicações de 325, que totalizam os 650. Então a primeira etapa da venda contabilizada. Beleza? Segunda etapa é a baixa do meu estoque. Essa venda ocorreu no dia 20 e eu vendi 1.000 pares. Falou em baixa do estoque, automaticamente, antes de eu cair para a razonete, eu vou lá na ficha Cardex para identificar o quê? Quanto custou essa mercadoria vendida. Então vamos lá, pessoal, dando baixa no nosso estoque, tá? Dia 20 do 12. Se eu vendi, coluna de entrada aqui eu deixo quieto. Quantos pares de sapatos foram vendidos? Foram vendidos 1.000 pares de sapato. Então eu venho aqui, ó, 1.000 pares de sapato. Quanto custou cada sapato que eu vendi? Tá? Aquela dica que eu dei. Esquece por quanto você vendeu. Agora é custo. Tá mexendo na ficha é custo. E como eu sei o custo? Pego o último. 164. Então tá aqui, ó. R$164 cada um. 1.000 pares vezes 164, você tem 164 mil de mercadorias vendidas. Beleza? Lembra, depois da venda, o nosso custo médio unitário não pode sofrer alteração. Vamos ver se sofreu? Atualiza a ficha. Você tinha 2.500 pares. Fez a venda de 1.000. Quanto sobrou? 1.500 pares. Maravilha. Vai para o custo total. Qual é o custo total que você tem até o momento? 410 mil. Legal. Quanto você está tirando do estoque? 164. Quanto sobrou em dinheiro? Quanto vale seu estoque? 246 mil. Veja, total de custo e total de quantidade. Um dividido pelo outro, agora você chega no custo médio unitário. 246 dividido por 1.500, você tem um custo médio unitário de R$164.
Pô, Rogério, bem que você falou, né, que depois de uma venda o meu custo médio não pode mudar em relação ao anterior. Exatamente, ó. 164 e ó, o anterior, 164. Beleza? Feito isso, você sabe qual é o custo dessa mercadoria que você vendeu? 164 mil. Vamos para a segunda etapa. Baixa o estoque. Então eu vou vir aqui no meu estoque, que foi a minha origem de recurso. O estoque aqui originou sapato para entregar para o meu cliente. E toda a origem é credora. Então eu venho aqui e faço um crédito de 164 mil. E onde eu apliquei esse 164 mil? No custo da mercadoria vendida, no nosso CMV. Então eu venho aqui, ó, 164 mil. Segunda etapa feita, baixei o estoque. E a terceira, essa mercadoria circulando pelas ruas do nosso estado. 18% sobre o valor da venda. Nós vendemos por 650. Então vamos ver quanto dá de ICMS a pagar aí para o governador. 117 mil. Então quem originou o recurso? Foi o governo, porque ele não recebeu nesse momento, ele vai receber no mês seguinte. Então tá aqui, 117 mil é o nosso ICMS a recolher aos cofres públicos, a minha obrigação. E onde nós aplicamos isso? No imposto sobre vendas, que é a minha despesa. Então tá aqui, ó, 117. Tranquilo? Então só para ilustrar. Poxa, Rogério, então é por isso que eu escuto que quanto mais imposto a empresa paga, menor é o lucro. Exatamente, porque o imposto é uma despesa, ele diminui o nosso lucro. Só não diminuiria se aumentasse o preço do meu produto. Só que se eu aumento o preço do produto, o que vai acontecer? Às vezes eu não consigo vender, meu cliente não vai pagar. E se pagar, quem é que está pagando a conta? Nós, consumidores finais. Percebe? Então é por isso que o imposto é um campo de atuação na contabilidade, nessa parte tributária, é bastante interessante. Então se você pensa num futuro, ao término aí da sua faculdade, seguir nessa área tributária é um campo bastante interessante. Tá? Por quê? Porque mexe diretamente no bolso do empresário. Tá certo? Assim como custo. Então se você é um profissional que se especializou em custo, parte tributária, você é diferente no mercado, tá? Você é visto com valor. Por quê? Porque você vai ajudar as empresas a colocarem dinheiro no bolso, sem machucar ninguém, tá certo? Em cima do quê? De uma legislação, em cima de processos de custo, enfim, tá? Então aí fica a dica, beleza? Que às vezes a gente acha que contabilidade é só fazer razonete, balanço, né? Mas não, é muito amplo, beleza? Então, feito aí a nossa segunda venda. Vamos para o próximo lançamento, que ocorreu no dia 30/12. Provisão da folha de pagamento de salários no valor de 70 mil. Eles serão pagos no dia 5 do mês seguinte. Então, perceba. Os seus funcionários, eles trabalharam no mês de dezembro, mas eles vão receber o salário no dia 5 de janeiro. Beleza? Então perceba. Você pagou em dezembro o salário do cara? Não. Então eles foram o quê? A origem do recurso, porque o recurso ficou na empresa. Você não teve que pagar em dezembro. Tá? Então aqui nós vamos criar a conta de salários a pagar, que é uma dívida que eu tenho. Tenho essa obrigação com meus funcionários. Qual o valor? 70 mil. Origem, sempre credora. 70 mil. E onde nós aplicamos esse recurso? Onde eu usei os 70 mil? Pô, Rogério, foi no salário do meu funcionário. E o salário do nosso funcionário é uma despesa. Então a contrapartida disso vem aonde? Despesa de salário. Aplicação, devedor. Total de origem, 70. Total de aplicação, 70. Tá batido? Tá batido, tá? Muitas vezes o aluno me pergunta isso aqui, ó. Professor, como é que eu tive a despesa se eu ainda não paguei? Aí entra o princípio da competência, tá? A despesa, ela não é registrada no momento que você paga.
Você poderia até ter pago, tá? Mas não é isso que define a despesa. O que define a despesa é o quê? É o uso. Você já usou no mês de dezembro a mão de obra dos seus funcionários. Então esse já foi um gasto, tá? Ele deu um bem dele intelectual para a sua empresa. Então você já usou, tá certo? Ele vai produzir agora no mês seguinte. Então o uso está relacionado à despesa e não o desembolso. Rogério, e se a minha empresa pagasse o salário no último dia do mês de dezembro? Tá? Minha empresa é aquela tipo que dá vale dia 15 e pagamento dia 30. Aí você ia ter o quê? A despesa do mesmo jeitão que está aqui, só que você não teria a obrigação de pagar. A origem seria o quê? O seu banco, você já pagou o cara, tá? Então cuidado com despesa. Despesa, ela não é reconhecida só no momento em que você paga. A despesa ela é reconhecida no momento em que você usa, tá certo? Entenda assim, usa. Eu utilizei, eu gastei, então eu tenho a despesa. Tranquilo? E a receita é a mesma coisa. Perceba que nós fizemos uma venda a prazo aqui. Metade dos 650 nós não recebemos, mas a receita já aconteceu. Eu já entreguei sapato para o meu cliente, independente de eu ter recebido tudo ou não. Beleza? Princípio da competência. Reconheço receita e despesa no momento que o fato gerador ocorre. E esse fato gerador, ele pode não estar casado com recebimentos e pagamentos. Tá certo? Se o mundo inteiro comprasse e vendesse tudo à vista, aí não teria problema nenhum. Tá? Não teria nem princípio da competência. Você pagou, registra a despesa. Você recebeu, registra a receita. Só que eu te pergunto, o mundo compra e vende tudo à vista? Não. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Beleza? Próximo lançamento, também no dia 30. Pagamento através de cheque número 2, o aluguel da nossa empresa, no valor de R$10.000. Então, é uma despesa. Despesa porque nós já usamos o imóvel. E quem originou o recurso para a gente pagar aí, ou aplicar essa despesa de aluguel? Foi o banco, porque nós pagamos com cheque. Então perceba, origem foi o banco. Então eu vou vir aqui em banco e fazer um crédito, porque toda origem ela é credora, tá certo? Lançamento aí 9. E onde eu apliquei os 10 mil? No aluguel, que é uma despesa. Então eu abro aqui a conta de despesa de aluguel. Aplicação de recurso, 10 mil. Beleza? Lançamento 9. Fechou? Origem banco, aplicação, despesa de aluguel. E o nosso último lançamento, dia 31, pagamento da energia elétrica no valor de 5 mil através de um débito na conta corrente. Tá? Mesma coisa, quem originou o recurso? Bancos. Vou vir aqui em bancos, 5 mil. E onde nós aplicamos esses 5 mil? Foi na energia elétrica, que é uma despesa. Então eu vou abrir uma conta aqui de despesa de energia. Como eu estou sem espaço, eu vou apagar aqui essas dicas que eu dei aqui para você, tá? Então vamos lá. Então a origem foi banco e a aplicação foi despesa com energia. Então tá aqui, ó. Despesa, energia. 5 mil. Apliquei o recurso aqui. Toda aplicação ela é devedora. Fechou? Então perceba, nós fizemos todos os lançamentos contábeis que ocorreram nesse mês. Tá? Eu procurei dar uma misturadinha, alguns básicos aí, mas o foco aqui dessa contabilização foi na compra e venda, né? E no cuidado aqui do estoque, tá bom? Agora o próximo passo para a gente é o quê? É apurar ou fazer o fechamento desse exercício, fazer o fechamento de dezembro, tá? Porque se você olha aqui para a lousa, você não tem uma noção clara de quanto você tem lá de ativos, de quanto você tem de resultado, se esse resultado foi lucro, foi prejuízo,
qual o valor desse lucro, prejuízo, né? Então agora a gente faz o fechamento do mês, que nada mais é do que uma apuração dos saldos, uma apuração do resultado para ver se essa empresa apresentou lucro ou prejuízo, tá bom? Então isso que nós vamos fazer agora, beleza? Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Tá. Então a primeira coisa que eu faço no fechamento é o confronto dos impostos, tá? E o que isso significa? Perceba que a gente tem imposto a recuperar e a gente tem imposto a recolher, tá? Eu tenho direito e também tenho obrigação. Então nada mais justo, né, mais lógico, eu fazer um encontro de contas e pagar a diferença. Ou se eu ficar com direito ainda de recuperar, eu deixo esse direito para o mês seguinte. Então vamos lá, pessoal, dando sequência aqui, nós vamos fazer agora o fechamento, tá? Então eu começo fazendo o fechamento com a parte dos impostos, tá? Então a gente faz o confronto dos impostos que eu tenho direito de abater em relação ao quê? Aos impostos que eu tenho a obrigação de pagar, tá? Então a minha dica é sempre assim: elimina a conta com o menor saldo. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, de direito a recuperar, passa aqui o saldo, um saldo de 108. Ok? E a recolher, nós temos um saldo de 171. Ok? Então perceba, o nosso direito é de... Deixa eu só dar uma afastadinha aqui. Maravilha. O nosso direito é de 108 e a nossa obrigação de 171. Então o que é o confronto? Eu realizo o meu direito. Por quê? Porque ele está menor do que minha obrigação. Então o que eu faço? Eu zero a conta do direito. Eu faço aqui, ó, um crédito na conta do meu direito e abato da minha dívida com o governo. Então eu vou abater aqui os 108. Beleza? E vai me sobrar ainda um valor a pagar, tá? Que vai ser os 171 menos os 108. 63 mil. Então esses 63 mil é o valor que ainda ficou pendurado para a empresa pagar no mês seguinte. Perfeito? Então, fizemos o confronto dos impostos. Lá no seu departamento fiscal, aqui ele está pegando o livro de entrada com o livro de saída e fazendo a apuração do ICMS. Beleza? Feito isso, próximo passo para o fechamento, apurar o resultado. Tá? Para apurarmos o resultado, a gente vai estar utilizando a conta ARE, apuração do resultado do exercício. Essa é uma conta transitória, tá? Ela serve exatamente para a gente transitar nessa conta todas as contas de resultado. E o que são contas de resultado, Rogério? São aquelas contas que modificam o nosso patrimônio, tá? Pode aumentar o nosso patrimônio, pode diminuir o nosso patrimônio, ou pode até manter o mesmo patrimônio, no caso de não ter dado lucro nem prejuízo. Então essas contas nós estamos falando do grupo das receitas, das despesas e de custos. Perfeito? Então vamos abrir a conta ARE, transitória, apuração do resultado do exercício. Para cá nós vamos transferir todas as receitas, todas as despesas e custos. Apenas transferir, tá? Então vamos buscar as receitas. Nós tivemos uma receita, tá? Então perceba, totalizamos aqui, ó, 950 mil. Beleza? Como é que a gente faz o lançamento para o ARE? Ela está credora 950, não é isso? Você vem aqui e faz um débito de 950, ok? E transfere o crédito para o ARE.
Perceba que você não modificou a essência da conta receita. A conta receita, enquanto receita, ela tem uma natureza credora. Quando você faz a transferência para o ARI, perceba, ela permanece credora. Tá? E assim vai acontecer com as demais contas. Tá? Então, receita já foi. Então, isso aqui eu zerei. Próxima conta de resultado, CMV. Então, se a gente somar aqui, ó, a gente tem 6, 8, 14, vai 246. Faço um crédito de 246 para zerar a conta de custo e transfiro ela para o ARI. 246. Beleza? Mesma linha de raciocínio. O CMV, ele tinha o quê? Uma natureza devedora. Quando transferido para o ARI, permanece devedor. Tá? É só uma jogada de zeramento de contas. Por isso da expressão encerramento ou fechamento de mês. Perfeito? Vamos para a próxima. Impostos sobre vendas. Então a gente tem 54 com 117. A gente tem aí 171. Faço um crédito para zerar a conta de impostos sobre vendas e transfiro ela para o ARI. 171. Maravilha? E vamos em frente. Próxima conta de resultado. Despesa de energia. Ela é devedora em 5. Então eu venho aqui, faço um crédito de 5 para zerá-la e transfiro para o ARI. Beleza? Próxima conta, despesa com salário, 70 mil devedor. Faço um crédito na conta de despesa de salário e transfiro a débito para o ARI. Ok? E a nossa despesa de aluguel, idem. Faço um crédito de 10 mil, zero a conta de despesa de aluguel e transfiro para o ARI 10 mil. Beleza? Vamos dar mais uma varrida se tem alguma despesa, receita voando aí, ó. Receita foi, custo, imposto sobre venda, as despesas. Percebe? E essas outras contas aqui, Rogério? Essas outras contas são as contas patrimoniais, né? São as contas que fazem parte do nosso patrimônio. Elas não são encerradas, elas permanecem, tá? É a mesma coisa assim, ó, pensa, você comprou uma casa hoje, daqui 10 anos você comprou outra casa. Então daqui 10 anos o seu patrimônio vão ser o quê? 2 casas. Então vá acumulando. Diferente do resultado, que a gente apura lucro, prejuízo, todo mês ou todo exercício e assim por diante. Beleza? Então veja, transferimos todas as contas para o ARI. E agora? Vamos fazer uma continha aqui para ver qual foi o resultado desse exercício. De receita, nós tivemos 950. Ó. Isso aqui é soma, tá? 950. Vamos ver de despesa e custos. Então vamos somar essa coluna aí, ó. 246, 171, 5, 70 com 10, 80. 502. Então, de cara aqui, você viu que você teve mais receitas do que despesas e custos. Mas em quanto? Vamos ver, ó. 502 para 950, sobrou aqui ainda, ó, 448 mil. Isso significa que você teve mais origem. Lembra que origem é credora? Então você teve mais origem de recursos. Então significa que nós tivemos lucro. Tá bom? Maravilha. ARI, conta transitória, aparece no mundo, faz o que tem que fazer, que é isso aqui, e agora a gente elimina o ARI. É como se a gente fosse meio que ingrato com o ARI, né? A gente usa o ARI, depois que ele fez o que a gente precisava, a gente some com ele. É o que nós vamos fazer, tá? Ele apurou o resultado do exercício.
E agora a gente vai transferir essa apuração para a conta efetiva de resultado de exercício, tá bom? Então vamos abrir aqui uma conta de resultado. Vou pegar um espacinho aqui, ó. Resultado do exercício. Então o que eu faço? Para zerar o ARI, eu vou fazer um débito de 448. Isso aqui é lançamento, tá bom? Zerei. Debitei o ARI para zerar e vou transferir a contrapartida, que é um crédito, aqui, ó. 18. Beleza? E esse é o lucro. Posteriormente, esse lucro ele vai ser distribuído em forma de dividendos. A gente pode aumentar o capital, constituir as reservas, enfim, tá bom? Então, esse é o procedimento. Rogério, no meu dia a dia eu não vejo isso aqui acontecer, tá? Muitas vezes a gente não vê, por quê? Porque esse aqui é aquele momento em que depois que você termina toda a contabilização, você pede para o seu sistema fazer o encerramento. Então você coloca lá provavelmente o menu, fechamento do mês. Ele faz a pergunta, você tem certeza que deseja encerrar? Você dá o sim e vai tomar um café. Nesse tempo ele está processando exatamente tudo isso que nós fizemos, essa transferência de contas de resultado para a conta ARI, apura o resultado, mata o ARI e transfere para o resultado do exercício. Beleza, gente? Então, esse é o procedimento de encerramento. Perceba que não tem isso no enunciado e não vai ter mesmo. A gente, como contador, tem que saber que tem que ser feito esse procedimento. Ok? Maravilha. Terminou? Agora a gente apura o saldo das suas contas patrimoniais, aquilo que sobrou. Então vamos ver quanto sobrou nas contas patrimoniais, tá certo? Então vamos lá. Nosso capital social, nós só tivemos um movimento aqui dos 600, então ele permanece o mesmo, beleza? Nosso caixa, ó, 500 menos 390, então sobrou no nosso caixa 110. Tá vendo? Tudo isso que tem saldo e bolinha é o que vai para o nosso balanço. Móveis, só tivemos a movimentação aqui de 100 mil. Veículos, a mesma coisa, ó, os 80. Bancos, isso aqui teve bastante movimento. Vamos ver. Quanto entrou no banco de recurso e quanto saiu. Um menos o outro é o saldo. Então, 690, 325. Então, aqui ó, nós tivemos uma movimentação de entrada de 1.015, menos 415. 600 mil. Então, 600 mil é a sobra no nosso banco. Beleza? Resultado do exercício. O nosso lucro. Vamos para a próxima. Fornecedor. A gente deve aqui os 200. Estoque. Vamos somar o que nós compramos de estoque menos o que nós vendemos de estoque. Um menos o outro vai sobrar aqui, ó, 246 mil. Tá certo? Perceba que o saldo da sua conta de estoque no Razonete tem que ser o mesmo do Cardex. Tá? Por quê? Porque o Cardex é o espelho do Razonete estoque. Beleza? Financiamento de veículos mantém os 80. Clientes, os 325. Tá? As contas de resultado nós já zeramos, mandamos para o ar e está aqui. Então, quando você olha esses 448, é como se você estivesse olhando todas as contas de resultado. Beleza? Então, apuramos os saldos. Tá tudo pronto, Rogério? Tá quase lá, tá? Agora a gente vai ter que transferir todas as movimentações que ocorreram nos razonetes para dentro do balancete de verificação, que é para a gente checar se tudo que nós contabilizamos como origem, nós respeitamos as aplicações, beleza? Então aquilo que eu falei é um filtro entre razonetes e balanço, perfeito? Maravilha. Eu vou dar uma apagadinha aqui
na parte da ficha Cardex, porque eu estou sem espaço, tá? A gente vai montando junto o balancete para você entender o mecanismo, tá? Então a gente volta daqui a pouquinho. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Dando sequência, vamos fazer agora o balancete de verificação, tá? O balancete de verificação, ele tem esse layout. Aqui nessa coluna nós vamos colocar todas as contas que nós trabalhamos, mesmo aquelas que nós zeramos. Então perceba, mesmo essas de resultado que foram zeradas, por elas terem tido movimentação, vão aparecer no balancete, tá bom? Então esse grupo aqui são as contas. A gente tem um saldo inicial. Esse saldo inicial das contas pode ser devedor ou credor. A gente tem o grupo da movimentação, do movimento que ocorreu no mês, e o saldo final, tá certo? Que vai ser credor ou devedor. Então, quando nós falamos de saldo, tanto inicial quanto final, o saldo vai ser credor ou devedor, um ou outro. Agora, quando a gente fala de movimento, você pode ter conta com movimento devedor e credor, não tem problema algum, tá certo? Veja, nós estamos fazendo o balancete de dezembro, que foi o exercício nosso, tá certo? A nossa empresa começou em dezembro, então ela não tinha nada em novembro. Logo, essa coluna de saldo inicial não vai ter saldo, tá? Eu coloquei aqui só para te informar, beleza? Então ela começou em dezembro. Nós vamos lançar toda a movimentação de dezembro e o saldo final, tá? Perceba que essa coluna de saldo final tem que ser exatamente os valores que nós apuramos aqui, esses que estão em vermelhinho, na bolinha, é o saldo final, beleza? Quando a gente tiver isso aqui na mão, vamos imaginar que vira o ano e começa janeiro. Esse saldo final de dezembro passa a ser o quê? Inicial de janeiro. Aí a gente vai fazer toda a movimentação de janeiro e vai ter um saldo final em janeiro. Começou fevereiro, esse final passa a ser o inicial de fevereiro. Movimenta fevereiro e tem um saldo final de fevereiro. E assim sucessivamente. Então, o saldo final de um mês é o inicial do outro. Perfeito? Então, vamos lá. Tem alguma ordem para você montar o balancete? Não tem, tá? Você pode ir colocando as contas aleatórias, não tem problema algum. Tanto é que eu acho até legal você dar aquela misturada, porque, por exemplo, quando você for fazer o exame lá de suficiência, o enunciado das questões, com certeza eles vão te dar um balancete com as contas todas embaralhadas. No seu dia a dia, por você usar um sistema, lógico, ele já vai te trazer aqui por ordem, né, do teu plano de contas. Geralmente ele vai começar com a conta lá de ativo, disponibilidades, caixa, e vai até o resultado do exercício, beleza? Aqui eu vou puxando aleatório, até para tirando aqui um espaço e poder completar meu balancete, beleza? Então vamos lá, ó. Nossa primeira conta, eu vou pegar o capital social. Ó. Então vamos lá, capital social. Não tivemos saldo inicial, vamos ver a movimentação. Aí você vai ter que olhar para o seu razonete. Olha o seu capital social. Nós tivemos uma movimentação credora de 600. Devedor não tivemos. Então aqui, ó, não tivemos devedor e tivemos credor de 600 mil. Logo, qual é o meu saldo final? 600 mil credor. Dá uma olhada na coluna de saldo final. 600 mil. Olha o do razonete. 600 mil. Beleza? Feito isso, ó, eu já vou apagando aqui para abrindo espaço. Então o capital já foi. Ó. Beleza? Vou para a próxima. Vou para o caixa. Ó. Caixa. Movimentação devedora do caixa. Nós tivemos os 500 mil. Beleza? Eu venho aqui, ó, 500 mil. E credor, 390. 500 menos 390, sobrou 110. Devedor, eu tive mais débito, ó, 110. Olha o saldo final do caixa, com o razonete do caixa. Beleza? Você vê que agora é um trabalho mais braçal, né, do que qualquer outra coisa. Mas é importante. Exatamente por aquilo que eu falei, né, para a gente conferir
se as nossas origens fecham com as aplicações. Fornecedor. Então vamos abrir aqui, ó, fornecedor. Movimentação devedor não teve nada, só teve 200 credor. Então vem aqui, ó, não movimentou a débito e movimentou o credor 200. Saldo final, 200 credor. Que é exatamente o que está no razonete. Ó. Mesma coisa, movimentação você pode ter tanto débito quanto crédito. Agora saldo é ou um ou o outro. Beleza? Então o fornecedor aqui também já era. O próximo, estoque. Então, aqui, ó, estoque. Nós tivemos uma movimentação devedora de, deixa eu pegar aqui, ó, 164. 164 mais 328, 492. Beleza? E credora, os 82 mais 164. 246. Quanto sobrou no meu estoque? Um menos o outro. Sobraram 246. Devedor. Olha aqui o razonete. Beleza? Então, transferido o estoque também. Maravilha. Próximo. Vou pegar móveis aqui no cantinho. Então, móveis. Tiver uma movimentação devedora de 100 mil. Então, vem aqui no débito, 100 mil. Credor não teve nada e sobraram os mesmos 100 mil a débito. Perfeito? Então, o saldo final é exatamente o que está na bolinha aqui. Ó. Então, móveis já foi. Vamos para o próximo. Bancos. Geralmente a conta com mais movimentação, tá? Então, bancos. Nós tivemos uma entrada de 390, outra de 300, outra de 325, que soma aí 1.015. Então, nós tivemos uma movimentação devedora de 1.015. E credor, se a gente somar aqui, dá os 415. 1.015 menos 415, sobra um saldo devedor aqui na conta bancos de 600 mil, que é exatamente o que está no seu razonete. Perfeito? Então já transferimos bancos também. Estou apagando, mas lógico que você tem a opção de dar o pause aí no seu vídeo, né? Caso você tenha dúvida, né? Você queira ver. Eu estou apagando, mas você tem aí como dar uma pausada. Beleza? ICMS a recuperar. Então tá aqui, ó. ICMS recuperar. Movimentação devedora, 108. E credora, teve movimento? Teve, ó. E esse 108, tá vendo que eu sempre coloco um numerinho do lado? Numerinho é o quê? Lançamento, tá bom? Então esse 108 foi credor. Veio aqui, ó. 108. Um menos o outro, não sobrou saldo. E é exatamente o que aconteceu no razonete do ICMS a recuperar. Não sobrou saldo por quê? Porque nós usamos esse saldo para abater a dívida. Então, recuperar já foi. Beleza? Financiamento de veículos. Financiamento de veículos, nós não tivemos movimentação devedora e tivemos apenas uma movimentação credora de 80 mil. Então a gente vai vir aqui e registrar no nosso balancete os 80 mil. Que é exatamente o saldo que sobrou no razonete. Beleza? Pô, Rogério, se tivesse umas 500 contas, eu ia ter que fazer exatamente isso? Para as 500 contas, né? Você ia ter 500 contas aqui no seu balancete. Beleza? Próxima, vamos pegar essa aqui do cantinho, ó, veículos.
Veículos, nós tivemos uma movimentação devedora de 80 mil. Credor, não tivemos nada. Então vamos vir aqui, ó, 80 mil. Credor, nada. Saldo final, 80 mil. Beleza? Então, veículos, nós já colocamos no balancete. Vou apagar aqui só para abrir espaço. Próxima. Resultado do exercício. Tivemos uma movimentação credora de 448. Então, débito nada, credor 448. Quanto é que sobrou? Os mesmos 448. Beleza? Então, já transferimos também resultado do exercício. Vou apagar aqui. Próxima conta. ICMS a recolher. Então, vamos lá. ICMS recolher. Recolher aos cofres públicos. Então, por isso que é a nossa obrigação. Movimentação devedora. Ó, nós tivemos, sim, que foi aquele abatimento do direito. 108. E credor. 171. 108 menos 171, sobra ainda um crédito de 63 mil, que é exatamente o saldo do razonete. Beleza? Transferido. Vamos apagar ele aqui para dar espaço. Próxima, clientes. Conta clientes, nós tivemos uma movimentação devedora de 325. 325 devedora, credora não tivemos nada, saldo final 325. Beleza? Então aqui clientes já era. Maravilha. Puxar a régua aqui, ó. Agora vamos para as contas que nós zeramos, tá? Como eu falei, por mais que elas foram zeradas, se teve movimento, tem que vir para cá, tá bom? Então vamos lá, receita de vendas. Nós tivemos uma movimentação credora de 950 e devedora de 950. Então veja, quando a gente está falando de contas de resultado, quando você traz ele para o balancete, fica fácil, né? Porque como zera, o que movimentou de um lado, automaticamente é o que movimentou do outro. Beleza? Então fica aí a dica para agilizar o processo. Então 950 devedor, 950 credor. Sobrou nada. Beleza? Próxima, CMV. Tá aqui, ó. Receita já foi, vamos para o CMV. Nós tivemos uma movimentação devedora de 246 e credora os mesmos 246. Então vamos lá. CMV 246, 246. Zerou. Beleza? Imposto sobre vendas. Idem. Tivemos uma movimentação devedora de 171 e credora de 171. Logo, não sobrou nada. Beleza? Então, CMV e imposto sobre vendas também já estão lá no balancete. Para as próximas aí. O ARI. Poxa, até o ARI entra no balancete. Opa, movimentou, vem para cá. Ó. ARI. O ARI teve uma movimentação de 950 devedor e 950 credor. Então toma cuidado, tem muita gente que coloca 448 devedor e 448 credor. Não, a movimentação foi 950 credor, ok? E se você somar esses valores aqui que tem numerinho do lado, ó, vai dar os 950 devedor. Beleza? Então cuidado com o ARI. Muita gente coloca esse aqui como um movimento, só que não.
950 credor, e se você somar essa movimentação devedora, vai dar 950. Beleza? Zerou. Despesa de energia, 5 devedor, 5 credor. Então tá aqui, ó. Despesa, energia, 5 devedor, 5 credor. Não sobrou nada. Beleza? Salários a pagar. Veja que essa é uma conta que não zerou, que é a nossa obrigação. Não tivemos movimentação devedora, mas tivemos credor. Então tá aqui, 70 mil. E sobrou os 70. Beleza? Então vamos lá, dando sequência aqui, né? Salários a pagar, nós transferimos aqui a nossa obrigação, tá, para o balancete. Então só tivemos movimentação credora. Saldo final, os mesmos 70. Despesa com salário. Essa sim. Essa nós tivemos movimentação tanto credora quanto devedora. Então foi 70 credor, 70 devedora. Então vem aqui na movimentação, 70, 70, saldo final, zerou. Beleza? E por fim as despesas com aluguel. Então despesa, aluguel. Mesma coisa, devedor, 10 mil, credor, 10 mil. Saldo final, 0. Perfeito? Então nós transferimos todos os razonetes, tá certo? Ou melhor, nós colocamos, preenchemos o balancete com toda a movimentação, ok? Que ocorreram nos razonetes. E o que sobrou saldo está aqui nessa coluna, tá? Como eu falei, é um filtro e a gente precisa ver se fecha tanto as origens quanto as aplicações. Então o que nós vamos fazer agora? Saldo inicial não teve movimentação, então ok. Movimento, nós vamos somar toda a coluna de débito, somar. E a mesma coisa com a coluna de crédito. E verificar se esses dois valores, se esses dois totais, se equiparam. Se isso acontecer, significa que você registrou todas as origens com suas respectivas aplicações. Perfeito? Então vamos lá. Se a gente somar toda a coluna de débito e toda a coluna de crédito, nós vamos chegar em 5.130.000 de débito e 5.130.000 de crédito. Então veja, equiparou, né? Bateu. Então respeitamos origens e aplicações. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui com o saldo final. Vamos somar tudo que sobrou saldo devedor e comparar com os saldos credores. Se a gente somar aqui, 1.461 a débito e 1.461 a crédito. Então veja aqui nosso balancete, de verificação, verificou que nós respeitamos origens e aplicações. E agora fica o fechamento final, que é o balanço patrimonial. Então veja como é bem tranquilo montar o balanço patrimonial, uma vez que seu balancete está ok. Porque agora é só transferir as contas patrimoniais para o balanço, tá bom? Então vamos lá, ó. Patrimonial. Então nós sabemos que o balanço, nós temos o grupo do ativo, são nossos bens e direitos, e a mesma coisa com passivo. Beleza? Aqui dentro nós temos o circulante, tanto no ativo quanto no passivo. São as nossos bens, direitos e obrigações que serão realizados em curto prazo, tá bom? Como nós estamos fechando aqui o balanço em dezembro, é tudo aquilo que eu vou receber ou pagar até o final do ano seguinte, tá certo? Maravilha.
E dentro desses grupos de ativo e passivo, a gente também tem o não circulante, que é o que extrapola esse um ano que falta aí para a gente pagar ou receber. Beleza? Então vamos ver as contas que sobraram saldo e transferir para balanço. Então vamos lá. Primeira conta que sobrou saldo, capital social. Capital social é uma obrigação que nós, empresas, temos com sócio e acionista. Então isso vem dentro do nosso passivo não circulante, né? Porque é uma conta, uma dívida e uma obrigação de longo prazo. Então tá aqui, capital social, valor 600 mil. Beleza? Então essa já foi. Próxima conta aqui que sobrou saldo foi caixa. Caixa é um ativo, é um circulante, um disponível. É o dinheiro que a empresa tem lá disponível para ela usar. 110 mil, ativo circulante. Já foi. Próxima conta, 200 mil de fornecedor. Fornecedor é o cara que vende estoque para a gente a prazo. Então tá aqui, ó, fornecedor. Valor 200 mil. Maravilha. Então perceba como é tranquilo montar o balanço. Próxima, 246 é o nosso estoque. O que é o estoque? Poxa, é um bem que a gente tem. Então, nosso ativo. Estoque. Valor 246. Já foi. Próximo, 100 mil de móveis. Móveis é um ativo permanente, né? O nosso imobilizado, tá? Permanente no sentido de ficar por um longo período de tempo. Nós não compramos móveis todos os meses. Nós compramos e vamos trocar a longo tempo. Então ele fica dentro do não circulante. Então vamos colocar aqui móveis. Valor 100 mil. Ok? É o nosso imobilizado. Maravilha. Esse cara já foi. Próximo. Bancos, 600 mil. Bancos é um direito que a gente tem. Logo fica no nosso ativo. Ó. Bancos. Bens nossos em poder de terceiros. Logo nós temos um direito. Então já foi bancos. Próximo, 80 mil aqui, ó. Financiamento de veículos. Então a dívida que a gente tem, tá? Eu estou colocando tudo aqui no circulante porque no enunciado eu também não especifiquei, né? Qual é o prazo de pagamento dessas obrigações. Então estou colocando lá no circulante, beleza? Financiamento, 80 mil. Maravilha. Próximo, o próprio veículo. Mesma linha de raciocínio dos móveis. É um ativo não circulante. Você não compra e vende veículos todo mês. Ok? Maravilha. A não ser que você fosse uma loja de carro. Compra e venda. Aí ele estaria aqui, no seu estoque. Maravilha. Próxima conta aqui, 448, que é o nosso resultado do exercício. Resultado do exercício pertence aos acionistas, tá certo? Então, logo, é uma obrigação de longo prazo, fica dentro do nosso patrimônio líquido. Resultado do exercício pertence aos sócios. 448 mil. Maravilha. Contabilidade um pouco mais avançada, você vai aprender o que é feito com esse resultado. Tá? Como eu falei na correção, nós temos alguns caminhos para dar um destino para esse lucro. Tá? Constituição de reservas, dividendos, né? Enfim, aumento de capital, e aí por diante. Próximo, ICMS a recolher. É uma dívida, a gente precisa recolher aos cofres públicos. Passivo, ICMS, recolher. Qual o valor da dívida? Tá aqui, ó, 63 mil. Maravilha. Próxima conta, 325, conta clientes. Clientes é um direito que eu tenho. Eu entreguei um estoque para ele e agora eu tenho o direito de receber. 325.
Maravilha. E a última conta é o nosso salário a pagar, é uma obrigação que eu tenho de pagar os meus funcionários. Então vem aqui para o passivo, salários a pagar, 70 mil. Perfeito? Então transferimos todas as contas que sobraram saldo no balancete para o balanço. Passa a régua e a gente vai ter aí um total de 1.461.000 de ativos para 1.461.000 de passivos. Então o nosso balanço de patrimonial, ele acabou fechando, né? Ele equiparou total de ativos com o total de passivos. Um cuidado que você tem que ter é o seguinte: nem sempre, tá? Isso não é regra, tá? Nem sempre a coluna aqui do seu balancete tem que ser o mesmo valor de ativos e passivos, tá certo? Nesse caso, coincidiu. Por que que nem sempre esse valor total aqui do seu balancete vai ser o total de ativo e passivo? Por uma única questão, gente. Balancete, nós respeitamos a natureza das contas, tá certo? E a natureza das movimentações que ocorreram nessas contas. Quando nós transportamos o saldo das contas do balancete para o balanço, aí nós precisamos respeitar o quê? A estrutura conceitual de montagem desse balanço. E o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que muitas contas, ao serem transferidas para o balanço, elas podem ser contas que nós chamamos redutoras, tanto de ativos quanto de passivos. E eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que ao invés de lucro, essa empresa tivesse prejuízo. E nós sabemos que prejuízo é mais aplicações do que origem. Maravilha. Você concorda que aqui no seu balancete de verificação, o saldo final da sua conta resultado do exercício, ela não estaria do lado credor. Cadê o resultado aqui? Aqui, ó. Esse resultado do exercício, ela não ficaria aqui. Ela ficaria no débito, caso tivéssemos prejuízo. Maravilha. Ao transferirmos esse prejuízo para o balanço, a conta resultado, ela ficaria aqui dentro do patrimônio líquido. Por quê? Porque esse resultado pertence aos sócios e acionistas. Sendo lucro ou prejuízo, é dele, tá certo? Só que, ao invés de colocarmos o valor de 448 positivo, ele ficaria aqui negativo. Então veja, essa é uma redutora, uma conta que diminui passivo. E a mesma coisa poderia ter acontecido aqui. Agora, somando isso e diminuindo o resultado, você teria um outro valor de passivo que não bateria com esse valor de balancete. Ok? Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, gente. Não defina como regra que o valor total do balancete tem que ser o valor total de ativos e passivos. Não. Porque aqui nós respeitamos a movimentação e o saldo com base na natureza da conta, se é devedor, se é credor e assim por diante. Quando nós colocamos no balanço, aqui tem um esquema, tá, de classificação, um esquema estrutural de apresentar o balanço, tá certo? Que vocês vão ver num futuro próximo, beleza? Galera que vai prestar o exame de suficiência, isso aqui é uma pergunta clássica no exame. Ele vai te dar um balancete, tá? Com um monte de conta e seus respectivos saldos. E aí ele vai te fazer perguntas. Ele vai te perguntar qual é o valor, com base nesse balancete, qual é o valor do ativo, tá certo? Então, se você achar, pô, ativo a natureza é devedora, eu vou somar todos os débitos e mandar lá, que eu vou acertar. Não, aqui dentro do ativo nós temos contas redutoras sim, tá certo? Com um exemplo clássico também, a própria depreciação, o desgastes desse bem, tá? Ele fica aqui no ativo, só que reduzindo o valor desse ativo. Então, muito cuidado com isso, tá? Esse foi um toque final aí que eu dei para vocês, tá? Aqui coincidiu, porque nós não temos contas redutoras. Nós vamos ver isso
em vídeos futuros. Beleza? Então, eu encerro por aqui essa videoaula. Eu sei que foi um vídeo extenso, tá? Mas o meu foco, né, com esse trabalho é ajudar as pessoas que querem aprender contabilidade, as pessoas que querem ter uma boa base contábil, tá? E não apenas te dar respostas, resultados de como resolve um exercício. Aqui a minha ideia é te dar um embasamento. E lógico que o embasamento não é assim em 5 minutos. A gente precisa demandar um tempo. Veja que esse é um exercício bastante completo, né? Apesar de ter poucos lançamentos, nós mexemos com várias ferramentas aí da contabilidade, tá bom? Então eu espero ter ajudado, né, você a entender um pouco mais da contabilidade ou até tirar suas dúvidas. E eu peço a sua ajuda agora, que é deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá certo? E se você ainda não é inscrito no meu canal, não é inscrita no meu canal, clique no botãozinho inscrever-se e acione o sininho. Sempre que eu postar vídeo novo, você será notificado. Beleza? Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, sucesso sempre. Valeu! Yeah, from the moment I wake up, I start